Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio aqui do Fora das Pistas Podcast, um podcast pela Extint Educação. E hoje estou aqui, Rodrigo Vincenzi, com meu sócio e co-host, Marcos Martins. E aí, pessoal, tudo jóia? E hoje temos um convidado muito especial, que já foi um cliente nosso, nós fomos clientes dele e vice-versa. Ainda sou cliente. O Marcos ainda é cliente dele, inclusive. Caio Leite, seja muito bem-vindo ao Fora das Pistas, meu querido. Muito obrigado, prazer Valeu. estar aqui conversando um pouquinho com vocês, né? Compartilhando algumas coisas, vai ser bem bacana. Bom demais, pessoal. E como a gente não fica enrolando aqui para começar o conteúdo, tá? O Caio, ele começou a carreira dele como professor de inglês, hoje ele é um mentor, construiu um grande negócio. E Caio, pra gente começar, eu queria que você contasse um pouco ali, resumidamente, a sua história e principalmente, que eu tô muito curioso sobre essa virada, né? Onde você saiu de professor para mentor de professores, como que foi essa trajetória, esse Construção de desenvolvimento? marca, enfim. Isso. É muita coisa, né? Exatamente. É muita coisa. Cara, eu faz mais de 10 anos já que trabalho como professor, então já há bastante tempo atuando como professor, mas sempre teve aquela questãozinha de consigo um pouquinho mais em cada oportunidade tentar aproveitar. E assim, conforme eu fui conseguindo trabalhar em alguns lugares, conseguindo me organizar e sobrando tempo, quis dar aulas particulares, então fiz o que talvez alguns fazem, mas acaba chegando ali em um teto, em um limite. E o que eu fui tentando fazer é, conforme eu fui percebendo essa oportunidade de alavancar as coisas, eu fui tentando sempre também estudar. Então, me dediquei estudando não só a parte de empreendedorismo, mas marketing, estudando com Gilberto Augusto, Paulo Cuenca e todo esse pessoal, também área de empreendedorismo. E fui pegando mais algumas questões sobre olhar para esse negócio como empresa, como negócio, e não mais como renda extra. Então, tudo começou daí. E a pandemia veio e, para mim, acabou potencializando o meu negócio, que já estava ali no online. E depois, como todo mundo foi obrigado a ir para online, era a única opção. Então foi aí que eu comecei em 2 semanas, usando algumas estratégias orgânicas. Minha agenda lotou, eu tentei repassar isso para as pessoas também que começaram a entrar na minha equipe, porque enquanto os professores, amigos, estavam perdendo emprego, porque as escolas de inglês estavam ficando sem alunos, os pais estavam tirando os alunos das escolas e alguns ficando sem emprego, minha agenda estava lotada e eu com lista de espera. Foi quando eu falei, não quero também cliente esperando muito tempo, então vai ser bom porque eu posso ajudar alguns amigos e professores. Eu coopero com eles e falo, eu quero só que você dê aula naquele horário específico. Eu arrumo cliente, eu vendo, eu faço todo o restante. Só dar aula naquele momento. E começou assim. E hoje já estou com uma equipe de 4 professores. Tem o pessoal também que me ajuda na parte de documentação. Tem advogado agora com a marca. Então, com muita luta, consegui chegar na parte do nome de marca. Então, com o tempo, eu fui alavancando isso aí. Mas não somente essa parte. Tanto a parte de, por exemplo, fazer com que o negócio de inglês e hoje de português para estrangeiros também crescesse, mas quando eu percebi também que professores também despertam o desejo de ter o que eu tenho tido hoje, colhido hoje. Muitos começam com essa ideia de, é apenas uma renda extra, e eles percebem ali que há um potencial gigante de não ser apenas renda extra. Só que a gente demora bastante anos, como eu falei uma vez em um outro podcast, foram 11, 12 anos que eu estou nessa trajetória. Para hoje eu consegui falar assim, foi bacana, tá dando certo, tô começando a colher alguns frutos. Para alguns, de uma hora para outra, parece que foi da noite pro dia, né? Mas não foi bem assim. Então foi mais ou menos isso, percebendo então nesse mercado o potencial de alguns professores em tornar isso um negócio mesmo, rentável, de viver disso, e não apenas uma renda extra. Então tentar e também encurtar o caminho deles nesse sentido, potencializando, ajudando, mostrando, guiando, para que eles não tenham que descobrir o tempo todo ali errando, quebrando a cara. Pode aprender um pouquinho com o erro dos outros mesmo, é mais fácil. Isso eu acho sensacional sobre concepção de produto, tá? A gente teve até um episódio aqui só sobre brand, a gente falou muito sobre produto, que é o seguinte, você meio que tem 3 pessoas dentro da sua audiência hoje. O aluno, que você coloca para algum professor ministrar, seja um professor parceiro seu ou funcionário seu. Você tem basicamente o cliente para o professor que não quer se expor, entre aspas, e se vender, fazer o próprio marketing. E você também tem, para aqueles que eu acredito que seja a minoria, que também tem essa visão empreendedora, você também tem essa mentoria para essas pessoas construírem esse negócio. Eu acho isso muito bacana, você conseguir ter essas 3 vertentes aí dentro do seu marketing. Depois eu quero entender um pouco mais sobre isso daí, sobre esse processo, como que você fez Na verdade pode ser agora, né? Você depois. Como que foi esse processo seu aí de construção de marca? No sentido de, o que você fez ativamente para você ter essa demanda? Porque a virada de chave foi rápida para você criar produto para essas demandas. Por isso que pro pessoal de fora parece rápido, né? Porque você criou o produto rápido ali para aquela demanda. Mas como que você gerou essa demanda? Acho que pega avançando nessa pergunta, você contou um pouco da sua trajetória e tudo mais, você saiu um pouco de, cara, eu não quero mais ser apenas um professor e eu quero me tornar ali um empreendedor. Então, até os
professores que você foi atrás para estudar, para aprender, são mais voltados ao empreendedorismo digital, tipo Gilberto e tudo mais que você comentou aqui. Então, você já tinha um olhar de, pera, eu não quero apenas continuar dando aula, eu quero empreender. Então, eu vejo muito que os professores, eles continuam nessa de, eu sei fazer uma coisa muito boa, que eu tenho uma habilidade, mas ele não profissionaliza aquilo. Exato. E aí eu acho que essa é a pegada agora que você viu isso nos professores de, galera, vocês conseguem fazer disso um business mesmo para você conseguir dentro de criar gestão, processos, enfim, e fazer um negócio crescer, não só crescer talvez com o número de pessoas, mas crescer realmente internamente, o propósito ali daquele professor, atingir outras pessoas e tudo mais. Acho que peguei isso aqui e adicionei a pergunta do Rodrigo. Piorei para você responder. Piorou a situação. A gente vai tentar, vamos tentar. Mas é exatamente isso. É aquela questão de... Eu gosto de compartilhar com eles uma coisa que eu tive que aprender também com alguns erros que eu cometi na trajetória, é que ser bom professor não faz disso um bom negócio. Uma pessoa bem-sucedida. Você pode ser muito bom na sua área ali, mas empreender é um outro conhecimento que você tem também que desenvolver. Então, aprender tanto a parte de marketing, aquisição de cliente, experiência do cliente. Então, são coisas que é muito importante para que o seu negócio comece a andar. Escala, delegar, que é uma coisa que a gente tem muita dificuldade. Então, no início, a gente quer centralizar tudo, só que se você for sozinho, você não vai muito longe. Isso é algo assim, claro, pensando em negócio, em empresa. Você não consegue e, enfim, não vale a pena também. Então, entendendo isso, tem muitos professores bons, com muito potencial, mas ele acaba dedicando todo esse potencial na parte de como ser professor. E não é muito só sobre como ser professor. É como tornar o ensino o meu negócio. Como que eu empreendo através da educação. Porque aí são várias vertentes. Né? Você pode escolher vários nichos, vários produtos e você vai criando. E aí, pegando o gancho do que o Rodrigo me perguntou, aquela questão como que eu fui percebendo e tal, foi exatamente o que você até comentou no início ali. Eu não criei, por exemplo, um produto para que eles viessem atrás. Já existia uma demanda. Eu criei algo para que estavam querendo. Então, quando o pessoal vem atrás de mim, mesmo antes de eu falar assim, tenho ali uma mentoria, eu estou ajudando professores. Já tinham professores que vinham falar comigo sobre isso. Entendi. Amigos. Então, o que eu fui fazer eu já estou com uma demanda. O que eu posso fazer para solucionar um problema que já existe, que está vindo até mim? O idioma, aquela questão de atender, por exemplo, alunos de fora. Hoje eu tenho alunos na Nova Caledônia, que é um território francês, mas que fica lá na Oceania. Eu dou aula para ela no sábado à noite, ela assiste a aula domingo de manhã. Sempre de noite eu dou dando bom dia e ela está dando boa noite domingo de manhã. Eu tenho alunos na França, eu tenho alunos nos Estados Unidos, então... E na empresa como um todo. Tanto agora brasileiros que fazem inglês, como também estrangeiros. Só que tem também essa questão dos professores, porque eu gosto de usar essa temática também e fazer algo que eu sempre gostei e sonhei, que é viajar. Então eu viajo, vou compartilhando esse dia a dia de viagens e de ter liberdade geográfica, consequentemente financeira, de estar construindo isso aos poucos. Eu falo tudo isso através do ensino. Eu empreendo, só que a questão não é sendo professor apenas que eu me tornei isso, ou que eu consegui conquistar algumas coisas e tenho conseguido aí usufruir de alguns frutos. Mas é sendo empreendedor, empreendendo através do ensino, fazendo disso um negócio. E é isso que eu quero tentar passar para os professores que têm esse desejo, esse ímpeto de alcançar isso também. Eu vejo muito que as pessoas que vão empreender no Brasil, elas enxergam uma linearidade que não existe. É tipo, eu vou ser personal por 5 anos e se eu for ser um bom personal, eu poderei ser dono de academia. Não necessariamente. As skills do personal e as skills do gestor dono de uma academia são skills completamente diferentes. E você não desenvolve uma na outra. Geralmente elas são como opção. Então, ou seja, a linearidade do empreendedorismo ela não existe. Você tem que tomar a decisão. Eu gravei um vídeo hoje falando sobre isso, que delegar, né, sair do operacional e construir um negócio, de fato, é uma decisão e não um timing. Sim. Maravilha. E aí, outra coisa que a gente comentou hoje às vezes o professor ele fica muito preso ali à vaidade que ele tem de eu sou o melhor professor de inglês. Nossa, mas a pessoa não vai conseguir dar uma aula tão boa quanto eu. Sim, porque ensinar outra pessoa a dar uma aula tão boa quanto você, isso exige liderança, isso exige processos, isso é um empreendedorismo ali dentro, é conseguir fazer com que outras pessoas apliquem o que você desenvolveu. Então, que bom que você já sabe tudo isso, então vamos passar esse seu conhecimento para frente.
Seja ele para contratar um outro professor e realmente empreender e ter uma escola maior, seja a escala ali dentro, ou até mesmo conseguir gerar mais, cobrar um valor mais alto para o aluno, entregar um produto com maior qualidade também para o aluno. Tudo isso também é crescimento do E, negócio. consequentemente, aumentar o ticket, né? E, consequentemente, Exatamente. aumentar. Não necessariamente o professor precisa ter dezenas de alunos para ele ter uma grande escola. Não, ele pode ir pelo outro caminho de, sei lá, pegar alunos que quer aprender, o exemplo do Caio ele pega aluno que quer aprender português. Sim. Então você consegue cobrar na moeda da pessoa ali dentro. Dá pra cobrar na moeda da pessoa, então, por exemplo. Tem várias oportunidades. Ou estabelecer, por exemplo, para quem tem medo dessa oscilação das moedas, como pode o tempo todo, um mês eu ganho bem, peraí, no outro já não foi tanto, porque oscilou. Você pode estabelecer um valor diferente em real, mas pensando na moeda estrangeira. Então você estabelece ali uma meta onde fala assim, não, todo mês eu recebo isso em real. Mas aí já é um valor que para você vai ficar bom e para eles está ótimo, porque eles pagam na moeda deles. Entendi. Então tem essa questão também, que é outra coisa que eu também tento passar para eles. Essa questão de como conversar com estrangeiro, né, no sentido de negociação. Aí eu tento trazer um pouquinho da minha área de formação, que é de internacionalista. Então trazer um pouco dessa questão de negociação entre países. Então é tudo isso que eu vejo assim e tento compartilhar com os professores, porque são muitas as oportunidades. E uma coisa que eu vejo com eles é o seguinte, não é tão difícil você lotar a sua agenda sendo professor. Você lota, só que aí você fica cansado. E você tem que, Você não pode ficar doente. Exatamente, a questão tá tudo dependendo de você. A empresa não tá, ela só vive se você estiver ali com a mão na massa. Só que aí não tem como ser desse jeito, porque uma hora você vai precisar descansar, uma hora você vai adoecer. E precisa que a empresa esteja continuando ali, sobrevivendo sem a pessoa situação. que tem a habilidade ali desse segundo idioma, ela tem tanta oportunidade, tipo, sendo professor ou vendendo ao contrário, e até mesmo eu tô aqui lembrando. Eu fui pra Tailândia na minha lua de mel, aí lá na Tailândia, cara, meu tailandês é um pouco fraco. Um pouco. Continua um pouco sobre o tailandês. Ele é meio arranhava ele ali um pouquinho. E aí, cara, tipo, tinha pessoas lá que não conseguia falar um inglês e outra língua. Só que tinha muita pessoa que aprendeu. Tinha tailandeses que aprenderam português e brasileiros que acabaram aprendendo tailandês. Eu negociava com eles para depois fazer algum tipo de passeio. Então, tipo, o professor, olha o tanto de oportunidade, a pessoa que tem uma segunda língua ali dentro. Sim. Então, isso ela consegue fazer isso dentro da própria empresa dela. Ela cria ali dentro novos produtos. Você deu um exemplo de vender o contrário, né? Ensinar português ali dentro para a língua estrangeira que você tem. Isso daqui é algum outro produto. Então, empreender, no fim do dia, essa é a criatividade. Você vai percebendo ali dentro. E a criatividade não do ponto de vista de uma genialidade. Não. Mas do ponto de vista de enxergar um problema e transformar aquele problema num produto. Exato. Exatamente o que vocês estão falando, no sentido de, por exemplo, você não cria algo, não é aquilo que a gente quer criar para vender. É o que está sendo pedido, Sim. desejado. Então, não é, por exemplo, eu quero criar um inglês para médicos. Você está com demanda para isso? Não é do tipo, eu não vou criar a demanda. A demanda já existe. Eu Senão tenho que procurar depois fica mais difícil, né? Exato. Cara, eu acho engraçado isso. Eu comento com meus alunos que, quando eu falo pra eles começarem a produzir conteúdo, né? Pra não produzir conteúdo falando sobre marketing. Porque se ele falar sobre marketing, vai acontecer o mesmo fenômeno que aconteceu comigo. Eu atraí pessoas de marketing. Eu produzia conteúdo em vista de atrair um empresário que contrataria na época nossas agências, nossos negócios e tal, e acabou vindo só gente de marketing, dono de agência, freelancer, consultor. E aí, beleza. Daí eu criei produtos, um universo de produtos para essa audiência, né? Mas foi um produto criado para a audiência que chegou. Isso é um negócio legal. Você acaba produzindo conteúdos nas suas redes sociais. Eu percebo que você vai mais pro lifestyle. Exatamente. Ao invés de ir ficar lá, conteúdo de inglês. Ele vai pro lifestyle. E, tipo, por que você faz isso? Qual que é o intuito? O que atrai? Que benefício? Eu vejo muito que é no sentido de buscar um caminho para entrar. Um pouquinho mais perto aqui. Um caminho para entrar, por exemplo, ou para eu ter acesso a esse meu cliente em potencial. Porque as pessoas acabam, no caso o professor, ele acaba entrando ali, vendo ali, professor e viaja, sempre quis viajar. Sempre quis ter aquilo, sabe? Então eu começo a despertar nele o desejo, que é um desejo em comum que nós temos ali. Então, geralmente, professores de idiomas gostam de viajar. Então, eu já trabalho ali, antes de eu falar de um conteúdo em si, eu já consigo cativar ele por um desejo dele. Que depois eu posso conversar já puxando desse gancho, no sentido de, o que eu estou conseguindo aqui foi através do ensino, você já tem esse produto. Eu quero agora essa habilidade, eu quero agora ajudar você a transformar isso num negócio rentável. E aí sim, então, mas eu já parto do sentido de despertei nele o interesse, o desejo.
Os alunos de inglês, como que geralmente eles chegam até mim, eu estava conversando uma vez com o Marcos sobre isso, eu não crio conteúdo de inglês. E não sou nada contra, né? Inclusive, quando eu converso com os professores, eu falo, crie, porque eu também criei muito no início. Mas hoje, graças a Deus, eu consegui construir essa ideia de alunos são meus vendedores. Então, meu Instagram pode fechar. Eu posso ficar meses sem criar conteúdo. Não para de chegar clientes para mim. Por quê? Porque eu tenho uma média de 50, 60 ou mais alunos aí vendendo para mim o tempo todo. Indicando. E quando eles chegam para mim, eles não chegam mais, por exemplo, fazendo a gente fazer todo aquele passo a passo da venda. Eu pulo boa parte das etapas, porque eles vêm praticamente vendidos. Eles já vêm sabendo a média de valor, o de preço que eles pagam. Eles vêm sabendo, por exemplo, quem é o professor, como funciona. Eles querem saber assim, quando eu começo. Então, quando já quer começar. Exatamente. Muitas vezes, eles já vêm sabendo, inclusive, o nome do professor. Eu quero fazer com aquele professor específico, porque ele já vem totalmente vendido. Que é uma coisa que eu passo também para os professores quando conversam comigo. Falei, olha, transforme cada aluno seu em seu vendedor. Porque é orgânico, porque você traz alunos qualificados. É o orgânico mais poderoso de todo, né? O referral. Exatamente. E por exemplo, é qualificado os seus clientes. Não é igual você comentou, não é aquela questão de que ele vai chegar e a comunicação foi errada. Eu conversei uma vez com uma amiga, ela é professora de francês, estávamos falando sobre o negócio dela, inclusive. Eu falei, é diferente a abordagem do inglês para o francês. O inglês, ele é mais geral, existe muita demanda para o inglês. O francês, ele tem uma demanda um pouco menor, contudo, o ticket do francês é mais alto. É comum você ver professores de francês cobrando mais alto do que o inglês. Então, toda essa percepção, inclusive de mercado, ela é importante. Que é onde entra a parte, não basta ser professor. Sim. Tem que ser empreendedor. Tem uma dúvida aqui, que é o seguinte, geralmente, quando a gente recebe indicação assim, o cliente, já, como você mesmo disse, né, ele já vem sabendo o valor, né, que alguém passa. Só que tem muito professor que começa cobrando muito barato. Sim. Como que ele resolve esse problema? Eu falo isso, eu acho engraçado, porque assim, quando você já começa com o preço que você quer praticar, você não tem esse problema. Só que no meio do caminho, todo mundo... Nunca chega um aluno pra gente que ele tá na situação boa pra melhorar. Geralmente, ele tá ferrado e ele quer que você ajude ele a sair da lama, né? Quando ele tá bem, ele não procura uma ajuda. Ninguém nunca chegou em mim assim, tenho 20 mil, 30 mil pra investir no meu negócio pra ele crescer, ele vai bem. Onde eu invisto? Nunca, não. É tipo assim, tô devendo 30 mil e eu preciso recuperar esse dinheiro em 15 dias, porque meu filho vai nascer. É tipo isso. Exato. Mas os prestadores de serviço sofrem muito com isso daí. Acho, ele só vai atrás de ajuda. Só vai atrás do professor de inglês 30 dias pra viagem. O cara só vai no psicólogo Brasil, né? Aqui é Brasil, irmão. Aqui é Brasil. Mas aí a pergunta, Caio, é a seguinte. Você passou por essa transição de preço, de alunos chegando com valor antigo e tal. Como que lida com isso? Eu acho que isso vai ser legal. Passei bastante. E no início, tem essa questão de você precificar errado. O que seria o precificar errado? É quando você vê que você está pagando para trabalhar. É quando você vê que não tem lucro. Você está trabalhando e não tem lucro. Esse lucro ele é importante. Muitas pessoas podem, às vezes, olhar, não, mas eu não quero cobrar muito caro. Vão pensar que é só para ganhar dinheiro em cima dos outros. Porque eu estou começando. Exatamente. Porque eu estou começando. Mas, peraí, você acredita no seu produto? Você tem confiança? Ele entrega o que você está prometendo? Então, por quê? Você pagaria o que você está cobrando pelo seu produto? Então, tem algumas questões que a gente vai fazendo através de perguntas. Outra coisa que eu vejo que é importante também, além dessa, é que é o seguinte, quando você cobra um preço justo, mas também um preço, né, adequado, que não seja barato demais, você consegue e precisa reinvestir no seu negócio para que você consiga devolver para o aluno esse valor e você consiga com o tempo aumentar o seu preço. Porque a questão é, o preço ele aumenta conforme você aumenta o valor também da experiência do cliente. E preço é o que o cliente paga, valor é o que o cliente recebe. Exatamente. Conforme você aumenta esse valor que você entrega para o seu cliente, a percepção dele do preço vai mudando também. Vai deixando de ser caro. Porque ele fala, eu pago ali 150 uma hora aula, por exemplo, mas ele fala assim, mas eu tenho muita coisa em retorno, eu tenho muito valor agregado. Então o valor, conforme o valor vai subindo, o preço, a percepção do preço vai diminuindo também, deixa de ser caro. Então toda essa questão também é uma questão de que a gente tem que sentar com o professor, fazer ele entender o que ele coloca dentro do preço, como que ele faz isso, e até essa questão que você falou, eu estou cobrando barato, como é que eu faço? A primeira coisa, ele tem que definir o que é meta. É uma meta mudar o preço. Então, meta é o seguinte, tem que ter prazo. Quando? Como é que você consegue? E outra, estipular esse prazo, inclusive, para os clientes. Envie para os clientes antes, informando dia tal, o preço vai ser alterado. Mas tem que ter esse processo e tem que ter um prazo. Se ele identificou, ele precisa estipular esse prazo e já organizar para poder fazer toda essa alteração. Mas é importante fazer.
Legal. E esse negócio de reinvestir no negócio, né? Não sei se é assim no seu mercado também. Eu ia puxar sobre reinvestir. Exatamente. É porque assim, cara, às vezes o cara não quer cobrar 15 mil do cliente dele lá, num projeto de marketing lá. 15 mil reais. Mas ele nunca comprou nada pra empresa dele nesse preço. Eu ia falar sobre isso. Ontem à tarde, no final do dia, eu saí com um amigo, queria bater um papo. E aí a gente conversando sobre preço, precificação e tudo mais. Ele perguntando sobre a gente, como que a gente fazia aqui, enfim, como que a gente conseguiu aumentar o nosso ticket. E a gente foi chegando no ponto que foi exatamente isso que eu falei, cara, é porque você não acredita, é porque você não compra nada desse preço. Tipo, se você não compra algo, se você não investe no seu negócio algo de 5 mil, 10 mil, você não vai conseguir vender por 5 mil, por 10 mil, porque você também não acredita que aquilo ali vale. Você nem acredita que vale, né? Exato, então a pessoa não reinveste ali dentro no negócio, ela não consegue enxergar isso daí. Eu e o Rodrigo, esse ano a gente colocou na política de, cara, a gente vai reinvestir muito em conhecimento. A gente tá vendendo, subindo o ticket, aumentando ali dentro isso e isso, cara, só que a gente precisa aprender. A gente precisa aprender com outras pessoas também, a gente vem reinvestindo bastante. Cliente, né? Isso volta também. Quem compra da empresa, ele sente isso também. Isso entra no valor, né, que vocês falaram lá sobre o preço e o valor. Não, cara, é nítido assim, com o nosso produto principal, que é o Ciclo, né, o que aconteceu com ele. Quando a gente comprou uma mentoria, a gente pagou 80 mil na mentoria, e a nossa mentoria até então era 6 mil. E no dia que eu comprei foi num evento presencial. E aí eu falei, tá todo mundo comprando. Cara, peraí, tem alguma coisa errada. Eu que nunca tinha comprado uma mentoria de alto valor, né? Nunca tinha vivido a experiência de fazer parte de uma mentoria de alto valor. Quando eu vi o que acontecia, eu falei, não, realmente, a minha mentoria do jeito que tá, ela vale 6. Aí a gente foi lá, refez os processos, criou toda a estrutura, criou valor, né? Extraindo daquilo que a gente pagou, colocamos no nosso produto e a gente subiu o ticket. Só que a gente triplicou o ticket, mais do que triplicou o ticket em 3 meses. Sim. Mas isso foi realmente um passo a passo ali de investimento. Reinvestir no negócio. E essa questão também, vocês só tiveram essa percepção depois do investimento nos estudos. Vocês tiveram que estudar com um empresário para entender sobre isso. Pra falar assim, peraí, agora eu vou mudar o meu. A galera não empreende na educação, né? De aprender e empreender. Não, eles vão lá, quebra a cara porque tem paixão, sonha em empreender e depois se ferra. Exatamente. Então, isso é muito importante. E o que eu vejo, igual vocês falaram, foram atrás de um outro empreendedor que já, por exemplo, cobra tickets nessa média de preço, 80 mil, para vocês entenderem com ele, aprender com ele que tá, por exemplo, um pouquinho mais à frente ali, para vocês replicarem no seu. Que é a questão dos professores. E outra, a gente consegue, quando aprende, essa questão de encurtar o caminho, né? Porque você você paga, mas você consegue recuperar isso em 3 meses, 4 meses, 5 meses depois que aplica. Depende até talvez antes. Ontem eu tava falando com um aluno do nosso Mastermind, eu fiz uma call com ele, ele comentando, cara, eu entrei pro Ciclo num dia, e nesse dia eu tava indo para uma reunião, fechar um projeto de marca. E geralmente aqui na minha empresa, a gente cobrava 7 mil a 6 mil, máximo ali uns 8 mil reais. Eu já fiquei, putz, o cara cobra bem assim, comparando ao mercado, né? Geralmente as pessoas não cobram isso para fazer o desenvolvimento de marca. Aí ele falou, eu tinha acabado de assistir uma aula do Rodrigo sobre oferta. Eu entendi o que era uma oferta de verdade, como que gerava valor. Chegou lá, eu cobrei 24 mil e o cara fechou. Aí ele falou, cara, eu paguei a mentoria naquele dia. Ele pagou a mentoria em menos de 24 horas, Exato. Cara. Aí ele falou, cara, foi o maior sucesso. Ele foi o recorde nosso, aí eu batendo papo com ele, ele falou, cara, eu peguei e falei, quer saber, eu vou subir pro Mastermind logo, porque se eu já conseguir isso daqui nesse momento, deixa eu logo subir o produto seu. Olha que legal, cara. Tipo, já muda a postura, de reinvestimento. Né? A percepção. Às vezes o que precisava mudar era literalmente isso, né? Era só a sua postura. Como você se porta na frente de um cliente. E é saber, é o conhecimento ali dentro que você vai entregar. E professor, o que eu falei lá no início sobre a vaidade, né? Acaba que o professor, como ele estuda, ele lê, ele já tem esse hábito. A gente tá na educação, acaba estudando bastante, e aí você fica com aquela vaidade, eu não vou investir nisso daqui porque eu já sei, não, isso aqui eu posso aprender. Putz, revista no seu negócio. A gente cometeu esse erro também no nosso começo. É o que eu falei sobre essa vaidade. Você vê de fora e fala, isso aí eu dou conta de desconstruir daqui. Né? Cara, isso é muito importante. Eu estava comentando uma vez. Como no início, assim, conforme eu fui fazendo as aulas, fui tendo algumas ideias. Não, é assim que se faz, assim que se precifica, assim que eu vou cobrar. E aí passam 2 anos, eu falei, deixa eu refazer esse cálculo, que a gente continua estudando, vendo com outros. Deixa eu refazer. Quando eu falei assim, cara, alguns meses eu paguei para trabalhar. Alguns meses eu tirei do meu lucro para poder pagar alguma coisa da empresa, porque meu cálculo foi errado. Falei, então assim, tem como a gente evitar isso, ou pelo menos minimizar ao máximo.
Que é essa questão. Investe lá, cara, você faz uma mentoria de 4, 5 mil reais ali com alguém, mas em 3 meses você recuperou, você triplicou, você escalou, contratou alguém. Então, toda essa questão parte do conhecimento, né? É literalmente aquela ideia do conhecimento liberta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Puxando o gancho aí que você vende hoje para professores, escolas, você já passou em escolas de idiomas. Que dica que você daria, por exemplo, para alguém que quer fechar como uma escola? Então, beleza, eu sou um prestador de serviço de marketing, quero ajudar essa escola a vender mais e tudo mais. Esse tipo, professor, ele é difícil de acessar, educação, essa galera de escola, principalmente escolas mais tradicionais, assim, talvez você já passou. Como que você vê, como que você visualiza ali dentro para a gente poder fechar um negócio com esse público? É um nicho que hoje a gente indica bastante para os alunos por conta de ter uma margem alta na escola, tipo, se for uma escola bem administrada, porque eu já ouvi alguns casos de escolas super bagunçadas, então não tem tanta margem. Mas se for bem administrado, é um negócio com lucro operacional alto. O que você indicaria, assim, como que eles são, dica, putz, acho que o aluno deveria, o prestador de serviço deveria ir por esse caminho, manda aí. Teve uma aula que foi gravada há pouco tempo, inclusive, sobre isso, que eu comentei sobre essa parte de negociação com escolas. Eu tentei dividir ele exatamente num passo a passo que vem do acrônimo SUCESSO. Mas dentro dessa parte, a primeira é preparação. Porque a gente precisa entender quais são as prioridades, os princípios, todo aquele negócio ali dentro dessa parte de idiomas, no caso aqui especificamente. Se é inglês, a minha abordagem é diferente. É bem maior o público, é bem mais genérico, o preço é um pouco menor. Ah, mas não, peraí, é francês, é italiano, então qual é o público? Então entender isso aí. E outra coisa, você pega essa parte aí que seria mais genérica, mas só para se preparar e conversar com o seu cliente para dali você extrair as informações corretas, que ele vai te dar. Então, é importante você entender qual é o conhecimento dele sobre o papel do marketing dentro da empresa, se ele já tem um conhecimento disso. Porque muitas vezes vê valor nisso. Exatamente, porque se ele não vê, porque, por exemplo, ele fala, um amigo meu está fazendo e falou que é bom porque eu estou indo mal, eu queria melhorar, mas eu não tenho certeza. Então, nesse caso, você vai precisar elucidar para ele os benefícios da sua empresa para que desperte nele o interesse de ter o resultado daquilo, e aí sim você entre ali falando, não, aqui eu consigo resolver. Mas às vezes existe um problema que ele nem nota que existe, mas aí você elucida para ele e fala assim, olha aqui, ó, existe esse problema que você não tem. Aí através disso você fala, mas eu resolvo. Então você mostra para ele o problema e fala, eu resolvo. Problema e solução. Exatamente. E isso tudo vai variar de idiomas para idiomas. De escola para escola, metodologia para metodologia, porque tem uma escola que é mais tradicional, então você tem que tentar ali porque não vai poder mudar. Se for uma franquia, por exemplo, você não pode alterar essas coisas. Então tem que entender se a franquia, se é uma escola, por exemplo, de um profissional que montou uma unidade presencial. Então entender bem com qual negócio você está mexendo dentro desse segmento de idiomas. Vejo que é o ponto principal. Bacana. Isso é um equilíbrio, né, entre se preparar e saber fazer boas perguntas na hora, né? Você não precisa saber tudo também, né? Mas você precisa estudar, você precisa se preparar para estar ali. Massa demais. Ô, Caio, eu fiquei curioso, né? No começo você falou, finalmente consegui chegar no nome da marca, né? E o pessoal da minha equipe aqui me passou também sobre a parada, né? O AUG7. AUG7. Eu queria entender o porquê desse nome, qual que é o conceito por trás desse nome, que eu achei bem legal. E você também falou, pô, finalmente consegui chegar na marca. Muita luta. Que é um baita desafio, né? Quando você tem uma marca, eu tenho esse desafio, muito vinculado à sua pessoa, você criar uma marca, né? Então conta pra gente aí o que significa e como que surgiu essa marca. Marca é um negócio difícil, né, de se encontrar nome. Primeiro pelo nome já, marca, né? Ela tem que deixar alguma marca ali, ela tem que marcar. Então ela tem que ser lembrada e lembrar aquilo, o produto, a pessoa, o negócio envolvido ali. Então até achar eu rodei vários nomes, mas depois via que o nome já estava registrado, inclusive muito importante, eu falo pro pessoal, se você chega ao nome de marca, registre, para não acontecer de você fazer todo um negócio em cima de um nome que depois você não vai poder usar. Então isso vai atrapalhar bastante aí toda a logística do seu negócio. Mas eu cheguei no nome Auge. Eu gosto de acrônimos e gosto muito de palavras que dão dois sentidos. E eu lembro que o Flávio Augusto, que é um cara que eu admiro bastante, falou uma vez, né, do geração de valores, que dá o sentido de geração, tipo, essa galera de agora, essa geração, como geração no sentido daquilo que gera uma ação, a geração de valor. Né? Eu falei, cara, interessante isso. E pesquisando, tentando ali, um dia veio na cabeça assim, eu falei, deixa eu tentar montar alguns acrônimos aqui. E aí eu cheguei no AUGE, que é Agência de Liberdade Geográfica. Por isso que, tanto é que eu falei assim, não quero que minha empresa tenha o nome de escola de idiomas. Não é isso que eu estou querendo, eu quero uma instituição de educação.
Então, dentre isso, tem o inglês para brasileiros, tem o português para estrangeiros, mas tem a formação de professores empresários, de idiomas. Então, eu falei, então, peraí, eu quero colocar educação. Aí eu vou pegando referências de coisas que eu também tenho, que eu admiro. Então, G4 Educação, que eu estudo, faço também os cursos deles. E no auge eu falei, agência. Olha, aquilo que age e também aquilo que oferece serviços. Uma agência. Falei, agência de liberdade geográfica, que o inglês é uma ponte para a liberdade geográfica e o empreendedorismo para os professores também vai ser a ponte para a liberdade geográfica. Aí eu falei, perfeito, é isso, deixa eu já correr atrás já. E o 7 é um número que tem significado no sentido de sabedoria, de perfeição. Então eu falei, pronto, eu vou agregar ali. Coloquei ali, já corri, falei com a advogada, ela, não, cara, a gente consegue, vamos tentar. Então ela já entrou no INPE. Estava liberado. Exatamente, já registrou aquilo ali. Então foi assim que eu cheguei no nome. Auge foi um nome que eu também achei interessante pelo fato de que auge dá a ideia de topo, né? Eu cheguei no topo. No auge. Auge, eu falei, legal, porque eu consigo mesclar isso no sentido de topo, tanto na vida profissional e etc. Mas como esse meu outro lado de lifestyle, de viagem, o auge, de direção. Então, eu consegui mesclar várias coisas minha com a minha marca, com o propósito. Eu falei, agora sim chegamos em algo... Tá do jeito que eu quero. Agora tá do jeito que eu quero. Que massa, cara. Ficou muito bom mesmo, hein? Demora, de fato demora isso aí, mas a gente tem que ir se debruçando ali em coisas, ideias, em referências, e estudando e lendo e tentando assim, cara, como é que eu consigo fazer com que minha marca seja vista e ela de fato deixe uma marca da minha empresa, do meu negócio. Porque ela também não pode chegar lá e passar uma ideia de uma outra coisa, uma comunicação errada. Então até chegar nessa parte aí a gente roda um pouquinho mais. Foi assim que a gente conseguiu. Você até gastou que, enfim, quanto tempo para chegar nisso? Alguns anos. Nossa! Alguns anos. Foi uma média de 3 anos por aí. Foi uma média de 3 anos. Porque até então eu fiquei usando outro nome. Inclusive foi uma coisa que eu achei interessante. Eu usava o nome que era Go Further. Não era registrado. Inclusive tem empresa já com registro nesse nome. E eu percebi uma dificuldade que eu falei, eu quero mudar isso. Eu quero que a minha empresa seja fácil de alguém falar. Eu quero que você chegue para alguém e fale do meu produto, falando, vai na Auge. E eles vão saber porque é Auge o nome. Não quero que depois eles cheguem, eu não estou encontrando a Go Further, mas peraí, Go Further. Aí ele já fala de outro nome, de outro jeito. Então assim, peraí, a minha empresa não está sendo então lembrada, ela não está deixando marcas, porque cada um está falando de um jeito. Eu falei, não, eu quero um nome que as pessoas falem e todo mundo consiga falar, ou pelo menos a maioria, com facilidade. Então eu falei, Auge. Então foi assim que eu cheguei nesse ponto. Boa. E cumpriu bem o propósito, deu certo, né? Achei né? muito massa. Bom, muito massa. 3 anos bem gastos. Bem gasto. Bom demais. Bem investidos. Massa. Caio, pra gente caminhar pro final aqui, ainda sem pressa, tá? Eu queria ouvir um pouco, cara, do resultado que você gerou. No sentido de, você tem tanto, como você disse, né, os professores que buscam empreender e os alunos que buscam aprender o idioma. Talvez 2 casos de sucesso aí, de feedback de aluno, que, cara, isso é incrível quando a gente recebe feedback de aluno, igual quando o Lucas contou dessa parada aí. Cara, é fantástico, né? Você conseguir entregar isso daí pro cliente, né? Você conseguir mostrar isso pro cliente que não comprou ainda aquele resultado. Então eu queria que você contasse, talvez, 2 histórias, se não quiser citar nomes, obviamente não precisa, mas de um professor que teve um determinado resultado que foi gerado através da metodologia e de um aluno que também teve um propósito realizado ali. Olha, uma coisa, por exemplo, de aluno, ela até sabe, caso ela veja isso aqui depois, ela vai saber que ela, em 1 ano, nós falávamos apenas inglês durante a aula. E ela começou do 0 comigo. E é uma pessoa que, assim, ela chegava do trabalho à noite, ela mora fora do país, chegava do trabalho à noite cansada, é mãe, tem, enfim, casa. Então, assim, toda essa rotina puxada. E ela fazia, eu acho que uma média de não lembro se era 2 aulas por semana, mas em 1 ano a gente chegou e falou assim, olha, a gente já tá no próximo livro, que eu sempre falo para meus alunos, que é opcional. Porque ele é um livro que às vezes você não vai precisar no seu vocabulário. Eu vou falar de e-mail, vou falar de outras coisas aqui, uma linguagem às vezes um pouco mais corporativa. Ela, não, mas eu quero continuar praticando. Nós fizemos 1 ano e meio, mas em 1 ano ela chegou nesse nível de se comunicar somente em inglês. Caraca. E há pouco tempo ela me mandou mensagem assim, Teacher, eu sei que eu já te agradeci algumas vezes, mas acho que eu nunca te agradeci o suficiente. Acabei de conseguir um emprego aqui numa empresa americana, e tal, por conta do meu inglês. Isso conta muito, porque eu vou atender clientes, então eu precisava do inglês. Então isso é muito bom. Já fiquei muito feliz. O que alguns perguntam sempre é, em quanto tempo eu consigo falar inglês? Eu falei, depende. Porque eu não consigo te prometer exatamente. O que eu puder fazer para acelerar esse processo, eu vou fazer. Tentar facilitar. Eu usar uma metodologia que eu também não vá complicar, te deixar mais confuso, enchendo de nomes gramaticais. E eu falo isso porque eu tento trabalhar sempre ao máximo com uma gramática implícita. O meu papel com as aulas de inglês não é formar professores. É fazer com que capacitar alunos a se comunicarem naquele idioma. Ou seja, falar, ser compreendido, ouvir e compreender. Estabelecer diálogo. Esse é o meu papel como professor e também da metodologia. Já no professor, tive professor mesmo que eu
mentorei, ele já começou, já consegui, por exemplo, subir de seguidores no Instagram, já consegui pegar meus alunos. Teve esse professor também, que já conseguiu captar e que hoje, inclusive, está na minha equipe. Acabou vindo para minha equipe. Eu falei, cara, então vem, o bom é que assim, já passou comigo pelo treinamento. Então, hoje ele está na minha equipe. Acaba sendo uma máquina de talentos, né? Exato. E é uma coisa que eu tento fomentar, por exemplo, eu abri vaga há pouco tempo no LinkedIn e tive até que fechar, porque em 7 horas tava assim, mais de 40 currículos de gente. E esse que eu acho interessante, pessoas que falam inglês. Porque vem com essa questão de renda extra. Tinha psicólogos, tinha advogados, tinha engenheiros e tinha alguns professores de idiomas. Mas todos falavam inglês. E quando eu botei lá, qual era a coisa que eu coloco também? Quando eu vou formando ali minha equipe de inglês, chega para mim demandas que eu não tenho interesse em atender exatamente porque eu estou com foco ali em outra coisa. Mas que eu vejo que pode ser oportunidade para os meus professores. O que eu faço? Eu tento formar esse grupo de professores ali da minha equipe, eu tento tornar isso também um ambiente onde eu jogo e gero oportunidades. Então, teve aluno meu, por exemplo, que já teve professor da minha equipe, que eu mandei ele no grupo e ele conseguiu fechar. E eu falo para eles, eu falei, eu não quero nada de dinheiro, não estou fazendo parte dessa negociação. Tá aqui, entre em contato e dá o seu preço, não quero porcentagem nada, é só para vocês. E ele fechou tradução simultânea para um aluno nosso que é funcionário da CBF, no Rio de Janeiro, e ele precisava de tradução simultânea para o e-mail. Eu falei, eu não estou com esse tempo ainda para auxiliar ele. Mas eu falei, peraí, eu tenho uma equipe de professores que pode auxiliar. Um dos professores conseguiu, deu o preço dele e ele fez a tradução simultânea de e-mails para um aluno nosso que trabalha na CBF. Então, tem esse papel também que eu quero gerar oportunidades ali. Então, por exemplo, hoje o foco que eu quero sempre trabalhar é com adultos, jovens e adultos. Então, quando chega às vezes muito criança, eu falo, não atendo essa criança, mas posso ver com a minha equipe. Professores, alguém com disponibilidade para atender crianças, uma professora, eu tenho. Então tá aqui o nome da mãe, do pai, entra em contato, dê o seu preço, é o seu negócio. Entendi. Então, que não é o foco da tua empresa, exatamente. Porque é outra coisa... Você cria ali um ambiente, né? Exatamente, gerar oportunidades. Ali dentro, traduções. Então, chego que às vezes as pessoas me conhecem e mandam para mim essas oportunidades. Mas eu também mando para eles. Eu falei assim, cara, o que eu puder, sabe? Eu ouvi você falando sobre o aluno mesmo ali do inglês. O seu intuito é fazer o aluno conseguir se comunicar. Acho que o resumo ali dos pontos que você foi falando no final do dia conseguir fazer a pessoa se comunicar. Eu percebo que quando a pessoa aprende inglês, que seja o básico ali que você tinha falado, e consegue se comunicar, ela consegue resolver praticamente tudo ali dentro do que ela vai precisar com aquele idioma. Porém, eu percebo que o brasileiro, ele é quem mais critica o outro brasileiro falando inglês. Cara, nunca vi. É tipo... A gente mesmo aqui, a gente faz isso o tempo todo. Exato, cara. Rodrigo, tipo, aí você vai lá e critica entre eles, mas no fim do dia, na hora que você vai se comunicar, você não precisa daquilo ali tudo. Você só ser compreendido, né? Exato, é a compreensão da fala. Tanto que quando a gente vai pra fora, a gente conversa de boa com os é a compreensão da fala. Aí eu pego o gancho, por exemplo... A gente hoje tem inteligência artificial, não sei o que, você consegue conectar ali dentro algum plugin na sua videochamada e a pessoa vai entendendo o que está já tradução simultânea, que você falou, eu lembrei, e até mesmo de voz, já tem algumas que já está funcionando até legal. E aí vem um ponto, mas se a pessoa não souber falar inglês ali ainda, cara, aquela energia de um bate-papo na mesa de bar, que é o legal, tipo, você vai fazer, quem já teve a oportunidade de ir pra fora e, sei lá, fazer um intercâmbio, alguma coisa assim, você conseguir bater um papo, cara, me conta sobre vocês, é muito chato, você vai ficar no celular, vai conseguir fazer a tradução ali dentro, a experiência é outra. Então, assim, é o diálogo, aquela comunicação ainda no pessoal fala daquela questão de experiência, é o rapport, que faz a questão do rapport, né? Então, tem muito disso mesmo. Eu lembro, quando eu fui pra França, ano passado eu fui para Paris e eu comecei a fazer francês, estudar francês, então eu gosto de fazer idiomas assim por hobby, eu amo idiomas, eu gosto sempre de estar tentando aprender cultura, mas é bom que eu também entendo o papel do aluno, porque eu me coloco como aluno. Então, peraí, eu tô com dificuldade de falar isso, minha pronúncia não tá boa, meu sotaque tá muito forte. Mas a gente vai trabalhando essa parte aí, é bom que entende também o aluno ali dentro da sala de aula, isso a gente vai tentando moldar a metodologia, mas a questão disso que você falou, quando você tenta falar o idioma, é outra experiência. Então eu fui para a França e eu lembro que uma amiga professora falou, começa pelo francês, porque lá são uma cultura um pouco mais fechada, então eles não vão ficar te dando muita bola quando começa pelo inglês. Então ele falou assim, você já tem um inglês básico, Caio, ou francês básico, tenta. Quando chegar no seu limite, você fala, podemos ir para o inglês. E eu fiz isso aí, e a minha experiência foi totalmente diferente do que, ou assim, da expectativa que eu e algumas pessoas tinham.
você vai pra Paris, o pessoal vai te tratar mal, o pessoal é grosso. E eu cheguei lá, o pessoal Sim, isso é super verdade. educado. É verdade. Se você falar francês, sim. É, exatamente. E o pessoal super educado, sabe? Inclusive me iludindo, mentindo pra mim, falando que meu francês era bom. Mas essa questão de você chegar lá e falar assim, oi, com licença, tudo bem? Como é que eu chego em tal lugar? Em francês. Ele falou, e daí pra frente você fala, eu não falo muito bem francês, a gente pode tentar inglês. Só porque eu tentei, a pessoa fala, onde você aprendeu? Já cria que legal. uma espécie de respeito, né? Exatamente. Então assim, eu vou ter que você aprender. quebra uma barreira ali. Olha, tá vendo? E é uma questão muito cultural mesmo. Você chega lá, é uma outra cultura. Não dá pra gente pegar a nossa régua e querer medir a realidade do outro, né? Então existe uma questão cultural. Então quando a gente entende isso aí, e você, por exemplo, eu não sei ainda falar francês bem, mas eu consegui quebrar uma barreira ali, só pra gente poder tirar esse muro ali, pronto, já desarmou a pessoa, a experiência foi outra. Ficou receptiva. Outra experiência. Eu vou ter que aprender, que eu quero ir pra Le Mans ano que vem, assistir a corrida. Tá vendo? E aí já aproveitar pra fazer um tour lá. Mas bom demais, cara. É isso daí. Cara, tô muito feliz que você veio aqui, viu, Caio? Muito feliz aí com toda a trajetória da OG7, né? Agora, né? Um grande negócio aí que você tá construindo. E bom, a gente trocou bastante ideia aqui, conversou bastante, gostei muito da tua visita. Se você tá assistindo ou ouvindo esse podcast, não esquece de apertar no like, se inscrever se você estiver vendo no YouTube. Enfim, tem todas as informações aqui embaixo. Nós vamos deixar as redes sociais do Caio, da OG7, tudo aqui embaixo, os nossos também, pra você dar uma conferida. Existem outros episódios aqui também. E compartilhe se você conhece alguém que quer aprender inglês ou alguém que quer empreender através do ensino de idiomas, o conteúdo aqui, né? E também o Instagram das redes sociais do Caio aqui embaixo. Caio, muito obrigado pela tua visita aqui no Fora das Pistas. Muito obrigado, valeu. Muito obrigado, Marcos. É isso aí. E é isso aí, senhoras e senhores. Muito obrigado pela sua audiência maravilhosa. Um beijo no coração e até o próximo episódio. Tchau, valeu. Mais.